Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula 9 de máquinas elétricas. Hoje falaremos um pouco para vocês sobre cálculos de velocidade de motores. Sejam motores monofásicos, motores trifásicos, motores síncronos ou assíncronos. Então, vamos lá, a gente tem aqui três fórmulas para a gente conversar um pouco aí, falar para vocês e fazer também exercícios explicando essas formas. A primeira diz aqui velocidade síncrona em RPM. A gente chama de ns. Então ns é a nomenclatura aí desta velocidade. Calculamos da seguinte forma: 120 que multiplica f, que é a frequência. Esse 120 é uma constante derivada aí do tempo, ok? E P é o número de polos. O que quer dizer essa forma? O motor ele tem uma quantidade de polos magnéticos, seja 2, 4, 8. Esses polos é o que faz aquele campo girante magnético. Então a gente precisa dele para fazer esse cálculo. A frequência é a frequência da rede, que a gente chama de F, que normalmente para nós aqui no Brasil é 60 Hz. Entretanto, se a gente estiver trabalhando com frequência, com inversor de frequência, a gente pode ter alteração nessa componente aí variável, ok? E o ns vai ser a velocidade síncrona. O que é a velocidade síncrona? É a velocidade que trabalha em conjunto campo girante e velocidade do eixo do motor. A velocidade é exatamente a mesma, ok? Não existe nenhuma perca. Então, se a gente pegar um motor síncrono, ele trabalha exatamente com a velocidade. Entretanto, a gente tem um motor chamado motor de indução assíncrono, os mais usados aí, gaiola de esquilo, principalmente o motor trifásico nas indústrias, ou motor monofásico aí para diversos equipamentos. Esses motores, eles têm uma perca na velocidade. Então o campo girante não trabalha sincronizado com o campo, ou com a rotação do eixo. Então essa perca a gente chama de escorregamento. Okay? Então o escorregamento do motor, existe uma fórmula também para calcular. A variável dele é dita como S. E o S a gente pode calcular ele, então, esse escorregamento em porcentagem ou em RPM. Se nós formos calcular ele em porcentagem, ele vai dar essa fórmula para nós. S é igual a ns. Quem que é ns? Velocidade síncrona. Então eu tenho que ter a velocidade síncrona. Menos n. N vocês vão ver aqui ao lado que é a velocidade nominal em RPM. Essa é a velocidade real. É a velocidade que realmente o eixo está girando ali. Como que eu sei isso? Se eu de repente não tenho esse dado na placa do motor, eu posso usar um equipamento chamado tacômetro, que ele mede a velocidade real deste motor, ok? E a velocidade ms eu calculo através daquela fórmula. Normalmente os motores já vêm com a velocidade nominal expressa na placa do motor. Já é feito os testes e eles analisam isso para determinar essa perca, que é essa diferença entre os campos. Dividido por ns, que é a própria velocidade síncrona, multiplicado por 100. Eu vou ter esse valor em porcento. Ok? Assim como eu também posso ter esse valor em RPM, usando S é igual a ms menos n. Caso isso daqui esteja tudo já em RPM. Ok? Aí eu vou ter simplesmente em RPM. Exemplo. Eu tenho uma velocidade síncrona de 1800, mas a velocidade real, nominal dele é 1720, por exemplo. Quanto que eu tenho de escorregamento? 80 RPM, ok? Falando aí em RPM. E se fosse em porcentagem? Aí eu usaria essa fórmula, calcularia, chegaria no valor em porcento, ok? Então o escorregamento do motor é esse. Isso é o que a gente mais utiliza, porque a maioria dos nossos motores são assíncronos. Então a diferença entre os dois é essa, é a questão da velocidade. Por isso quando vocês ouvirem falar em síncrono, a velocidade desse motor é exatamente a mesma, né, em relação ao tempo, o campo
magnético, em relação ao seu eixo, produz a mesma velocidade de rotação. Ok? Entretanto, a maioria não. E aí nós temos uma terceira fórmula do que a gente está analisando aqui, que é a velocidade nominal em RPM. Ok? O que é essa velocidade real? Essa velocidade, ela pega a velocidade síncrona e subtrai do escorregamento. Então, se a gente olhar lá, a gente vai ver o quê? Que N, ela é chamada de N, que é a rotação em RPM, é igual a velocidade síncrona menos S. Quem que é o S? Escorregamento. É só eu fazer essa subtração ali, eu já tenho. Caso o S esteja em RPM. E se o S não estiver em RPM, estiver em porcentagem, eu posso usar essa fórmula abaixo aqui. Que na maioria das vezes o escorregamento a gente vai encontrar ele em porcento. Aí eu tenho que converter ele, né? Aqui já é uma fórmula que já converte ele. N é igual a NS menos NS que multiplica S sobre 100. Quando a gente faz o S sobre 100, a gente converte esse número em porcento para um número real, um número racional, e aí a gente multiplica ele pela velocidade síncrona, eu vou ter o valor da perca ali, do escorregamento, ok? Então, calculou isso daqui, caso o S esteja em porcento, e aqui em RPM, ok? Então, agora a gente vai fazer 3 exercícios aí para vocês, explicando aí um pouco sobre os cálculos aí dessas 3 componentes importantes para nós. Pessoal, então vamos fazer um primeiro exemplo aqui para a gente compreender melhor essas formas. Aqui está dizendo, calcule a velocidade síncrona de um motor de 4 polos com frequência de 60 Hz. Então, primeira coisa, vamos identificar o que o problema nos dá. Ele dá F igual a 60 Hz. O que mais que ele nos dá? P igual a 4. O P a gente sabe que é o que? Número de polos. Todos os motores têm a quantidade de polos específica do campo magnético. Então, diante disso, a gente tem que calcular o quê? O que ele precisa? O que ele pede aqui para nós? O NS. Quem que é o NS? Velocidade síncrona. Ok? Qual que é a fórmula que a gente vai usar? NS igual a 120, que multiplica F, dividido por P. Ok? Aí isso aqui é só matemática, a gente vai substituir os valores, né? Ó, NS igual a 120, que multiplica 60, dividido por 4. Ok? Então nós teremos aí 7.200 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 1.800 RPM. Ok? Então, feito o cálculo aí da nossa velocidade síncrona, exatamente 1.800 RPM. Pessoal, então vamos calcular aqui agora o nosso segundo exercício. Ele pede o quê? Calcule o escorregamento. Então, vamos lá. Calcule o escorregamento de um motor de velocidade nominal, que é o N, de 3.520 o quê? 3.520 RPM. 2 polos e 60 Hz. Então, primeira coisa, coloco aqui o que eu tenho. N igual a 3.520 RPM, que é rotação por minuto. O P, eu sei que é 2 polos. E o F igual a 60 Hz. Ok? Então vamos lá, calcule o escorregamento de um motor. O escorregamento, nós sabemos que a fórmula é o seguinte.
eu posso usar essa fórmula aqui, ó. S igual a NS menos N. Ok? Peguei essa fórmula que é a fórmula do escorregamento em RPM. Aí não está dizendo para nós que o escorregamento tem que ser calculado em porcentagem. Então eu posso calcular ele em RPM e depois, se possível, passar até para a porcentagem. Ok? Então eu posso usar essa fórmula aqui. O S, que é o escorregamento, é igual a NS menos N. Mas eu tenho NS aqui? Não. Quem que eu tenho? N, que é a velocidade nominal. Ok? Então, primeira coisa, o que eu tenho que calcular aí? Eu tenho que calcular o meu NS. NS a gente sabe que é 120, que multiplica F, dividido por P. Ok? A primeira coisa a calcular aí seria a velocidade síncrona, para depois a gente conseguir usar essa fórmula aqui. Tá? Então vamos lá, vamos calcular aqui NS igual a 120, que multiplica 60, dividido por 2. Ok? Eu tenho aqui 7.200 dividido por 2. Quanto que eu tenho? NS. NS vai ser igual a 3.600 RPM. Ok? Então, feito o NS, consigo calcular o S agora? Vamos lá. S é igual a 3.600. Ok. Menos o N. Eu tenho N? Tenho. 3.520. S vai ser igual a 80, né? 80 o quê? Aqui já está em RPM. Então eu tenho um escorregamento de 80 RPM. Calculei o escorregamento. Está pedindo a porcentagem? Não está. Não seria necessário aí para esse problema. Ok? Pessoal, então vamos resolver aí o nosso terceiro exercício. Calcule a velocidade nominal de um motor de 4 polos, 60 Hz e com escorregamento de 4%. Agora está em porcentagem. Então vamos lá. O que ele pede para a gente calcular? N. N é a velocidade nominal pedida aí. Ok? Deu um motor de 4 polos. Então, P igual a 4. F igual a 60 Hz. Correto? E nosso escorregamento igual a 4%. Ok? Vamos lá. Qual fórmula que eu poderia usar? E se a gente olhar lá na fórmula do nosso escorregamento, a gente vai encontrar o seguinte. Que N é igual a NS menos NS que multiplica S sobre 100. Ok? Eu uso essa fórmula quando eu tenho escorregamento em porcentagem para calcular velocidade nominal. Entretanto, ele pede NS. NS não é dado aí para nós. Então, a primeira coisa a calcular é o nosso NS. E NS a gente sabe que é 120, que multiplica F sobre P. Ok? Então vamos lá. Isso aqui é igual a 120 vezes 60 dividido por 4. Ok? NS igual a 7.200 dividido por 4. Quanto que é nosso NS? 1.800 RPM. Ok? Então, feito o cálculo de NS, eu consigo usar essa fórmula. Eu tenho aqui o S, que é igual ao nosso 4. Isso aqui é igual a S. Ok? Que é o nosso escorregamento. Então, vamos calcular. N
é igual a NS 1800 menos 1800 que multiplica 4 sobre 100. Ok? Vamos lá resolver. Vamos resolver o parênteses aqui, tá? A gente pegar na nossa calculadora, pegar na calculadora e resolver o que está no parênteses. 1800 que multiplica 4, que divide por 100. Aqui a gente tem o número 72, ok? E 72 já está calculando aí até o escorregamento em RPM. Esse 72 equivale a ele, tá? Ao escorregamento em RPM. Então, essa parte aqui da fórmula nos dá o escorregamento em RPM. Então, vai ficar igual a 1800 menos o 72 aqui calculado. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Já podemos colocar direto aqui, ó, 1800 menos o nosso 72 aqui. Ok? Então, teremos o quê? Que N vai ser igual a 1728 RPM. Ok? Foi feita a subtração. O que está acontecendo aqui, na verdade, é pegar a velocidade síncrona, que a gente calculou com 1800, que é a velocidade, se o motor tivesse em sincronismo, seria isso. Entretanto, tem um escorregamento, essa diferença que a gente observa entre o campo magnético e o eixo do motor. Essa diferença para nós é de 72 o quê? RPMs, que é equivalente a 4% aqui do nosso escorregamento, chamado S. Okay? Então, isso que foi calculado. Essa é a velocidade real do motor, 1728 RPM. A maioria dos nossos motores são assíncronos. Isso aqui diz que ele é assíncrono, que ele não bate, não é equivalente à velocidade síncrona dele. Ok? Então é isso que a gente está compreendendo aí nesses exercícios. Sair dos cálculos de um motor síncrono e chegar no motor assíncrono através do escorregamento. Ok? Então vai ser passado aí para vocês alguns exercícios de fixação para que vocês treinem e compreendam aí um pouco sobre os conceitos dos cálculos de velocidade de motores elétricos. Pessoal, aqui para ficar um pouco mais fácil, para resolvermos os nossos exercícios, vamos deixar um formulário disponível. Esse formulário também será fornecido em PDF, onde vocês podem recorrer na hora de resolverem seus exercícios. Então, como já foi comentado no início da aula, a gente comentou um pouco sobre cada uma dessas fórmulas. Então aqui, só para reforçar e também de uma maneira digital, para que fique mais fácil a visualização de vocês. Temos aqui a velocidade síncrona e a fórmula disponível em RPM. Temos o escorregamento com fórmulas com o valor em porcento, em porcentagem, e também o valor em RPM, assim como já foi explicado aí para vocês. Velocidade nominal, valor em RPM, das duas formas, ele está em RPM, entretanto, aqui eu uso quando o escorregamento está em porcento, ok? Como já foi descrito aí para vocês. Então é para ficar um pouco mais fácil aí para que vocês consigam resolver os exercícios que vamos passar agora. Vamos lá, exercícios de fixação. Vamos passar para vocês aí 5 exercícios. Determine a velocidade síncrona de um motor trifásico de 6 polos e 50 Hz. Essa é a primeira. Lembrando, 50 Hz, frequência, ok? Frequência dada em Hz. E os 6 polos, lembrar lá que a gente vai usar o P. Só observar o nosso exemplo. 2. Qual é o escorregamento em RPM e em porcentagem de um motor monofásico com velocidade nominal de 815 RPM, rotações por minuto, 8 polos e frequência de 60 Hz. Então, calcular o escorregamento em RPM
e em porcentagem. No exemplo, a gente fez só em RPM. Então, pensem um pouquinho como a gente chega também no valor em porcentagem deste escorregamento. Ok? 3. Qual a velocidade nominal, que é o N, de um motor trifásico com escorregamento de 2%, 6 polos e 50 Hz. Ok? Então, essa é a nossa 3. 4. Explique o que é escorregamento em motores trifásicos. A gente comentou um pouco lá sobre o que é escorregamento. Se de repente quiserem pesquisar para complementar a resposta, legal também. 5. Qual a diferença principal entre motores síncronos e assíncronos? Também fizemos um comentário básico. E esse comentário está determinando aí o principal dessa diferença entre eles. Porém, vocês também podem pesquisar para complementar a resposta de vocês. Ok? Então, 5 exercícios para a gente treinar um pouco aí, compreender um pouco essa 9ª aula de máquinas elétricas. Então, façam aí os exercícios, conversem com seus professores, tirem as dúvidas. Estaremos aqui para auxiliá-los. Qualquer dúvida, é só entrar em contato aí conosco. Bons estudos, até a próxima aula.